A paz do Senhor, crianças! Que domingo abençoado! Sejam bem-vindas! E bem-vindas! Como é que vocês estão? Já acordaram? Já tomaram aquele café da manhã? Igual a gente sempre fala, dentes, né? já tiraram o pijama e colocaram agora uma roupa Já, confortável. Já se Estica, vai, levanta aí do sofá, quero ver vocês levantando aí do sofá. Esticando, vai, estica assim. Faz assim, exercício. assim. Pra quê? Pra que você possa ficar bem alerta pra poder prestar atenção nessa aula Isso aí. conduzida pelo Espírito Santo. Isso E aí. hoje a gente vai falar sobre uma criança. Sobre uma criança que Mais foi uma usada criança. exatamente como exemplo por Jesus. Olha só, foi usada como exemplo pelo próprio Salvador. Que é o nosso exemplo. Então, essa criança era especial? Tinha alguma coisa nela diferente das outras crianças? Vamos ver. Bom, sejam todas bem-vindas. Eu queria convidar vocês a deixar aquele like no vídeo, não se esqueça disso, ok? E também de comentar no vídeo, pode falar no bate-papo aqui. Manda para os seus amigos. Exatamente, quando a gente for fazer perguntas, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, ou até mesmo receber os visitantes que estão chegando. Então, pode compartilhar esse link também com essa aula, né, na verdade, com seus amigos da escola, amigos que você conhece brincando, porque assim você vai levar o evangelho para essas pessoas. E, como a gente também disse aqui, quando você deixa o like ou quando você comenta, você engaja esse vídeo. Esse vídeo chega para outras pessoas que não conhecem Jesus. E olha só, por você ter deixado o like, outra pessoa vai ouvir falar de Jesus. Exatamente. E a vida dela vai ser alcançada por Cristo. Glórias a Deus por isso. Ou seja, vocês vão ser um missionário. Vocês vão ser pessoas usadas por Deus. Glórias a Deus, Chapoliana. Amém. Bom, vamos começar essa aula. Mas, primeiramente, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja aqui presente conosco. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse domingo abençoado que o Senhor nos deu. Quero pedir para que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro pedindo para que, em nome de Jesus, o Senhor também possa estar abrindo os ouvidos, o coração e a mente dos nossos alunos, para que eles possam entender as Escrituras e a Tua Palavra, e também aos visitantes, ó Pai. Eu peço para que o Senhor esteja promovendo um encontro pessoal com cada um deles. Conduza essa aula em nome de Jesus. Amém! Bom, antes de tudo, nós vamos chamar algumas pessoas para poder ler o nosso texto áureo de hoje, que é o Memória em Ação. Exatamente, que se encontra lá em Mateus 5, versículo 16. Vamos ver o que diz Mateus 5, 16? Com vocês. A luz de vocês devem brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Mateus 5:16. A luz de vocês deve brilhar para que todos vejam as coisas que vocês fazem. Mateus 5:16. Isso aí! Amém! Glórias a Deus! Sejam luz aonde quer que vocês estiverem, demonstrando o amor, sendo aquilo que o Senhor Jesus chamou para nós sermos. É verdade. A imagem e semelhança dele. Exatamente, luz do mundo e sal da terra. Vocês já prepararam o seu caderno de oração que a gente esqueceu de falar lá no início? Isso aí, já preparem de separar agora. Sua revista, a Bíblia e o caderninho de oração e também a oferta, que daqui a pouco nós vamos ofertar. Então, abra aí o seu caderninho de oração do dia 4. Vamos lá. Leia o Salmo 4, versículo 4. Deus quer limpar o seu coração. Peça a Deus que venha te ajudar. Amém. E o que diz Salmos 4, versículo 4? Diz: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, orem e examinem a sua própria consciência. Orando Salmos. Senhor, nos ajude a deixar de pecar. Querido Deus, limpe o nosso coração. Orando pelas crianças do Camarões. Senhor, aumente a fé das meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias, que são obrigadas a transportar explosivos em meio a multidões. Amém. Que o Senhor seja com essas crianças e que nós possamos ser luz aonde quer que nós formos. É verdade. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma criança que virou um exemplo. Um exemplo por... Olha só, quem usou como exemplo essa criança foi Jesus.
E Jesus usou essa criança para poder ser exemplo no meio dos seus próprios discípulos. Então, era uma criança sendo exemplo. Deus usou essa criança para os discípulos, para adultos. Exatamente. Então, vamos lá. Certa vez, os discípulos eles estavam conversando entre si sobre quem era maior. Quem poderia ser maior? Quem poderia ser mais importante no. E é isso aí, crianças. Bom dia. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam reunidos, conversando entre si, discutindo sobre algo muito importante. Eles estavam discutindo... Será que era importante? Era, bom, para eles eram, né? Mas Jesus, ele aproveitou e depois falou sobre algo muito importante. Eles estavam discutindo entre si para ver qual deles era maior. Mas, como eu disse, né, não era maior em altura, era maior de ser mais importante. Quem deles era o mais importante? Poxa, eram 12. Então, eles pensavam, mas será que é João que é mais importante? Será que Jesus tinha um favorito? Pois é, será que... Eles provavelmente estavam se perguntando isso. E Jesus, sendo onisciente, onipresente, sabendo o que eles estavam pensando, o que eles estavam conversando. Sabendo de onde que provinha esse sentimento, exato, esse pensamento, conhecendo o coração, exatamente, de inveja, de egocentrismo, exatamente, de orgulho, né? Jesus sabia de tudo isso e o que motivou essa conversa. E, infelizmente, muitas pessoas agem como os discípulos agiram naquele dia, pensando em ser melhor um do que o outro, ou que eu posso ser melhor do que o outro. Porque antes deles terem essa discussão, aconteceu algo para que eles estivessem pensando sobre isso. Se vocês voltarem ao capítulo anterior, onde fala nessa passagem, diz que Jesus chamou ao monte para orar com ele Pedro, Tiago e João. Dos 12, só 3 Jesus selecionou para ir com ele ao monte onde ele se transfigurou e apareceu Moisés e Elias. E aí, depois, quando Jesus está descendo com eles, fala, olha, não conte isso para ninguém. E eles realmente não contaram, só depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles falaram um com os outros. E aí, quando eles desceram, vocês lembram o que estava acontecendo? Lá no pé do monte estava acontecendo um alvoroço. Os discípulos estavam brigando, discutindo com os escribas, os fariseus, sobre a lei. E aí tinha um pai lá que estava com uma criança que ficava com convulsões por causa de um espírito ruim que estava no corpo dela. E aí eles oraram e não conseguiram, os 9 discípulos que ficaram lá embaixo oraram e não conseguiram expulsar esse demônio. E aí depois eles vieram falar com Jesus, por que a gente não conseguiu? E Jesus fala, porque para esse tipo de caça precisa de jejum e oração. E aí isso não fala na Bíblia, eu vou falar igual o pastor Gideão, eu vou conjecturar. Deixa preto e branco aí, tia Poliana. Tia Poliana ou tia Amanda? Tia Amanda. Deixa preto e branco aqui, produção, alô? Alô, Amanda? Alô, produção? Tô Deixa ouvindo? preto e branco aqui. Okay. Eu vou conjecturar. Eu imagino aqui na minha mente que Jesus chamou só Pedro, Tiago e João. Então, assim, eles foram lá, aí eles desceram tudo assim, nós somos o cara. Jesus gosta mais da gente do que de vocês aí. Eles estavam assim, conversando, Jesus estava andando lá na frente, né? Eu imagino, né? E eles andando assim para trás e Pedro assim, vocês não sabem o que Jesus nos contou. Jesus falou pra gente um negócio e falou que não é pra contar pra vocês. E Tiago assim, e João, então tipo assim, eles estavam se achando os discípulos e estavam assim, eu sou o maiorzão, nós 3 aqui, nós somos os maiores, nós iremos se assentar à direita de Jesus. Eu tenho certeza que eles estavam falando isso. Por isso que eles estavam discutindo quem era o maior deles. Aí, provavelmente, os outros discípulos, tipo, Mateus falou, não, eu sou mais importante, porque eu era eu tinha muito dinheiro, eu era rico, e Jesus foi lá onde eu estava trabalhando e falou, vem, ele me buscou. Eu tenho certeza que eles ficaram assim, discutindo entre eles. Ou André, que era discípulo de João Batista. André deve ter falado que eu sou maior, porque eu era discípulo do primo de Jesus. Eu era discípulo de João Batista e vocês não eram nada. Quando vocês estavam aí pescando, eu estava sendo discípulo de João Batista. Enfim, né? Não, realmente. Assim, na minha mente eu imagino isso, conjecturando, como disse o pastor Gideão. Mas eles estavam sim discutindo e a tia Poliana, ela imaginou, né? Conjecturou. Eu imaginei aqui com a minha mente criativa. Discípula de pastor Gideão.
mas eles estavam discutindo, infelizmente, sobre essas questões que se originaram, que o que originou essa discussão foi o orgulho e a vaidade. Exatamente. Querendo saber quem era o mais importante. E acontece muito isso nos dias de hoje. As pessoas, elas querem tomar atitudes como os discípulos tomaram naquela vez. Saber quem é o aluno preferido na sala ou mais inteligente. Exatamente. Isso tudo por orgulho. Isso tudo por vaidade do coração. Isso tudo porque deixa esses pecados entrarem no coração. E muitas vezes isso leva, além de ter discussão, isso faz com que a pessoa ela queira. Isso acontece muito. E vocês provavelmente já viram isso ou veem isso na sala de vocês. Mas acontece muito em as pessoas elas quererem passar por cima das outras, fazer um mal àquela pessoa somente para poder aparecer, somente para poder estar à frente, para poder ser o destaque. Mostrar que é melhor. E, bom, como Jesus ele é onisciente, ele sabia muito bem sobre o que os discípulos estavam falando. É verdade. E pensando e sentindo com aquela conversa. Por isso, o mestre, ele decidiu, ele decidiu ensinar uma valiosa lição através daquilo que eles estavam conversando. Né, discutindo. Ele pegou uma criança, ele pegou uma criança que estava ali próximo, passando, e falou, olha... Querem saber quem é o maior de vocês? Quem aceitar essa criança, quem receber essa criança, recebe a mim, né, Jesus, e recebe também quem me enviou, que é Deus. Que é Deus. Entendeu? Então, o que isso queria dizer? Bom, significa que aquele que for mais humilde, aquele que for o menor, que tratar todos igualmente, que servir as pessoas, que tratar com respeito e com consideração, mantendo o coração sem orgulho, servindo, ajudando, ajudando aquelas pessoas que precisam, de fato. Esse é o maior. Esse é o maior. Então, vocês pararam para pensar como que aquela criança ela se sentiu? Como ela se sentiu por ser usada pelo próprio Jesus? Deve ter sentido muito especial, né? Exatamente. Olha só, ela foi usada como exemplo, uma criança foi usada como exemplo por Jesus, por Deus, para poder ensinar aqueles a quem Jesus escolheu para serem seus discípulos, que eram adultos, que na verdade deveriam já saber disso, há muito tempo. Porque até o Efraim, de 5 anos, já sabe dessas coisas. Olha só que honra que aquela criança provavelmente sentiu, né? Como que aquela criança realmente foi honrada. E lembre-se de que Jesus ele é onisciente, ele conhecia a vida daquela criança. Pense um pouquinho, se você estivesse bem pertinho de Jesus naquele dia, será que você teria também um bom exemplo? Será que Jesus ele chamaria? Porque como acabou de falar aqui, Jesus ele conhecia aquela criança. É verdade. Ele sabe o coração da pessoa, ele sabe o que ela está sentindo, como que ela é, se ela obedece aos seus pais, se ela é obediente, se ela serve aos seus amigos. Sim. Como eu disse aqui também, se ela trata com respeito, com consideração. Se ela divide seu lanche com seus amigos. Pois é. Olha, isso é muito sério. É muito sério. É muito sério mesmo. Então, a criança que tem Jesus no coração, ela pratica os seus ensinamentos, os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E é um bom exemplo para todas as outras pessoas. A Bíblia, ela diz para a gente fazer coisas boas, coisas que o Senhor Jesus fez, coisas que o Senhor Jesus nos ordena e nos ensinou, para que elas possam ver Jesus em nós. Para que elas possam ver a bondade de Jesus através de nossas vidas. E em qualquer situação ou em qualquer lugar, nós devemos fazer essas coisas que agradam a Deus. E que através de nossas vidas, outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus. Ela possa ver, uau, aquela criança, ela é diferenciada. O que tem nela? Por que ela faz isso? E aí, ela vai chegar e me perguntar em você, ou vai saber de alguma forma, por quê? Por que você está fazendo isso? Porque eu imito a Jesus. Ela, como assim? Quem é Jesus? E aí você vai pregar o evangelho a essa criança. Exatamente. E assim ela vai desejar querer seguir esse exemplo, vai começar a conhecer Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Isso pode acontecer isso no meio da roda dos seus amigos, que na verdade tem que acontecer. Elas têm que ver Jesus através da vida de vocês. É verdade. E o que vocês acham que precisam fazer? Comenta aqui. O que vocês acham que precisam fazer para poder serem bons exemplos? Coloca aqui no chat. Coloca aqui. Que a gente vai olhar todas as respostas. Exatamente. Coloca aí, porque eu quero que vocês nesse momento façam uma análise. Poxa, eu tenho desobedecido meu pai nisso aqui, ou eu impliquei com um coleguinha meu, ou eu ri,
ou eu não servi a ele quando ele pediu um pedaço de lanche meu. É verdade. Então, sejam bem sinceras. Mas escutem com bastante atenção isso aqui que eu vou falar agora. O que nós devemos fazer para a gente poder fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? Bom, a gente deve obedecer aos nossos pais, a gente deve ajudar os nossos pais dentro de casa quando eles pedirem para poder, poxa, lava uma vasilha, varre aqui, arruma seu quarto, limpa o quintal, ajuda com as coisas do caso. Exatamente. Vocês devem ser obedientes aos seus pais, porque se vocês estão vendo como é que vocês vão ser obedientes ao Senhor, que vocês não estão vendo aqui agora? Se vocês não conseguem obedecer aos seus pais, que vocês veem. Exato, então seus pais, Deus instituiu eles para que vocês possam obedecer a eles. Então, obedeça aos seus pais quando eles falarem. Eles estão ensinando a vocês os caminhos do Senhor. E para você que pode ser que não tenha um pai que é cristão dentro do lar, ou que tenha alguma dificuldade em ensinar as escrituras, ou aquilo que o Senhor Jesus ensinou, comece a você, como a gente disse aqui, a você a praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. A você ser um exemplo na sua casa. Para que ele possa ver, os seus pais possam ver Jesus através da vida de vocês. Exatamente. Então, sejam estudiosos, sejam bons amigos, falem sempre a verdade, nunca deixem de falar a verdade, independente da situação, mesmo que isso pode te trazer algum mal, fale a verdade com amor, com cuidado, e sempre leiam as Escrituras, porque se vocês não leem as Escrituras, vocês não vão aprender os ensinamentos de Jesus, porque é lá que está contendo todo o ensinamento. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor escreveu nas Escrituras é definitivamente o que o Senhor falou, o que Jesus disse. Então, orem, leiam a Bíblia, estudem, vão à igreja e andam com pessoas que amam a Deus. E agindo assim, você certamente vai agradar a Jesus e as pessoas vão ver que Ele vive e vão ver a Jesus Cristo através da vida de vocês. Amém? Amém. Busquem ser um exemplo, assim como essa criança foi quando Jesus olhou. Mas cuidado com o coração. Exatamente. Não busque ser um exemplo para vocês serem melhor, ou se destacar ou algo assim. Porque senão no final vai ser como esses discípulos aqui que começaram a se discutir. Que vão querer ser melhor por causa do orgulho que tinha no coração deles. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia também fala que sobre todas as coisas que a gente devemos guardar, em primeiro lugar, o nosso coração, porque é dele que provém a fonte de vida. Exatamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está com, por exemplo, pensamento de raiva contra o seu amiguinho, esse pensamento vira um sentimento no seu coração de raiva contra o seu próximo. E um sentimento que está no coração, depois que ele está aqui, é muito difícil ele sair. Só Jesus mesmo para limpar o nosso coração do nosso pecado. E aí, para esse sentimento depois virar uma ação de você tratar ele mal, desmerecer, desrespeitar, isso assim, ó, é brecha para o inimigo. Então, guarde o coração de vocês e busquem ser um seguidor de Cristo, ou seja, imitar os passos de Jesus e ser um embaixador do céu. O que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que mora em outro país, em outra terra, e ela vai em outro país, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos vem... Nos Estados Unidos todo mundo conhece. O embaixador que outro país que as crianças não conhecem muito bem? O embaixador de Israel. Vem aqui no Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar através da vida dele como que é a cultura do seu país. Ele vai trazer pão asmo, vai trazer vinho, vai trazer as uvas de Israel, o azeite, vai trazer tâmaras. E certamente vai falar daquele que comanda o seu país. E vai falar como que é o seu país. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que ser embaixadores do céu, porque a gente não é daqui da terra. Nós somos estrangeiros aqui na terra, porque nosso lugar, nosso país, nosso lar é o céu. Então, Jerusalém o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você somos embaixadores aqui na terra. Temos que mostrar o céu através da nossa vida. Ó, tem que mostrar, tipo, tá vendo alguma coisa ruim acontecendo? Não, vá lá e fala, não, isso não tá certo. Tenha um caráter de Cristo, porque vocês vão ser um exemplo e influenciar as crianças que estão ao seu lado e que estão vivenciando e vivendo com vocês. E é assim que vocês levam o Evangelho de Jesus. Amém, tia Poliana. Amém. Glória a Deus. Bom, crianças, nós sabemos que nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus e por causa do sacrifício de Jesus, nós somos
somos sarados e somos verdade. eternamente necessitados da sua misericórdia. É verdade. Vocês, nós somos tão pequeninos, mas precisamos continuar firmes porque muitos têm olhado para nós, têm olhado as nossas ações, as nossas atitudes que a gente tem tido diante de uma situação difícil, ou quando tem alguma perseguição, ou quando alguém implica com você, porque existe gente assim, que vai querer implicar com você, vai querer fazer alguma coisa com você somente para poder ver. Vamos ver se ele é crente, deixa eu ver se ele é cristão mesmo. Então, essas pessoas, tem outras pessoas ao redor que estão olhando para poder imitar as nossas ações. Pensa só, você como um cristão, como uma criança cheia do Espírito Santo, uma outra criança vai querer olhar para você e vai pensar, poxa, eu quero imitar ela porque ela imita Jesus. Então, se você cometer algum deslize, ela vai pensar, então, se ela é cheia do Espírito Santo, ela cometer esse deslize, eu posso cometer? E não é assim. Se ela é cristã, mas ela está pecando, mentindo, desobedecendo, então quer dizer que eu também posso fazer? Exato. Então, toma muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Tanto aquelas que você influencia, aquelas que elas inspiram em vocês, quanto aquelas que vocês também são inspiradas. Tenha pessoas que são firmes em Cristo ao seu lado. E para que você possa ser influenciado. É uma frase que eu já ouvi, que é ou você influencia ou você é influenciado. Exatamente. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai ter que ter pessoas a qual você vai ser influenciado que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que são firmes em Jesus, que são constantes ao ler as Escrituras, que oram, crianças que buscam o Senhor, que buscam o reino, que não fazem bagunça, que obedecem aos pais, que sabem que aqui contém os ensinamentos de Jesus, aqui contém a palavra do Deus vivo. Aqui é o alimento das nossas almas. Então, da nossa vida toda. Então, tem essas pessoas para que você possa ser influenciados. E também, quando você estiver no mundo, assim, na escola, quando você estiver na rua brincando, fazendo qualquer outra coisa, seja um exemplo. Seja aquela pessoa que você vai, que as outras pessoas que você vai influenciar essas pessoas. Ou você influencia, ou você é influenciado. E então você precisa escolher essas pessoas qual você vai estar, vai se influenciar, a qual você vai imitar, como ninguém nada melhor do que Jesus Cristo. Que é o nosso maior exemplo. Exato. E vocês vão ser luz nas escolas. Vão mostrar Jesus através da vida de vocês. É verdade. E elas precisam conhecer, e vocês precisam influenciar essas crianças, principalmente as crianças, a conhecerem a Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. É verdade. Ele e se esforce para poder ser uma carta. Tem eu não lembro exatamente qual é das cartas que Paulo fala, mas que nós somos cartas lidas, escritas por Jesus, e as pessoas leem essas cartas, ou seja, elas estão vendo as nossas atitudes. É verdade. Então, que nós possamos ser cartas escritas por Jesus, para que as pessoas possam ler, possam ver as nossas atitudes, possam ver Jesus e possam conhecer a Cristo, para que eles possam andar com Ele. Amém? Amém. Bom, até a próxima aula. Tô brincando, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa. Eu achei que o tio já estava esquecendo. Bom, tia Poliana, vamos falar antes de falar sobre as atividades, nós temos que falar sobre uma forma de adoração, sobre as nossas ofertas. Bom, a oferta é a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se alegra quando nós ofertamos a Ele. É verdade. Então, oferte ao Senhor, tem os meios. Alegria. Exatamente, com alegria, enquanto vai passando o louvor. Tem os meios aqui, o PicPay, o Pix, peça ajuda aos seus pais quando forem fazer. É verdade. E também traga a sua ofertinha, ou você também pode trazer a sua ofertinha em espécie, em dinheiro, aquela notinha. E traga a ofertinha da EBD. E não se esqueça de trazer também a oferta da noite. Do culto da noite. Separar as duas. Olha, essa aqui é da EBD de manhã e essa aqui é a ofertinha da noite. Amém? Amém. E não se esqueçam também do voto. Amém? Para poder comprar esse espaço maravilhoso que nós estamos hoje, para que a gente possa desfrutar, possa fazer vários eventos com as crianças, possamos fazer mais eventos de acampar dentro, possa muita usufruir. Coisa. Então, vamos fazer os nossos votos também. Convide, tá? Outras pessoas, outras crianças mesmo. Convide, olha, vamos fazer o voto lá para poder ir para a igreja, tal. Começa a falar de Jesus para elas também. Enquanto vocês vão ofertando, vamos ouvindo o louvor.
Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Glórias a Amém. Deus, amém. E agora vamos para a atividade. Isso Lembre-se, aí. crianças, de mandar o vídeo textual lá nos grupos, Exato. de fazer as atividades, tá bom? E ó, a número 1 é uma caça-palavras. Muito fácil, tem só Vocês são- 4 palavras. Vocês vão se Você dar muito bem. bateu o olho que você enxergou. Quais são essas 4 palavras? E aí, o número 2 é marcar a alternativa correta. No X. Ó, com eu vou X, dar uma né? dica pra você, hein? São 3 alternativas corretas. Ó, já falou bastante, Chapoliana. Já falei muita coisa. Já sabe que são 3. E no terceiro é você fazer um desenho. Vocês são muito criativos e vocês são artistas, que eu vejo o desenho de vocês dentro da sala de aula. E assim, vocês fazem cada desenho maravilhoso, sabem usar as cores de forma Muito bem. maravilhosa. Então, faça um desenho de Jesus e as crianças. Exatamente, sejam crianças que são criativos. agradáveis ao Senhor. Exatamente. Crianças agradáveis ao Senhor. E se quiserem trazer no culto hoje à noite e nos mostrar, Isso aí. obviamente nós vamos ficar muito felizes e vamos gostar muito do desenho que vocês estão fazendo. Amém? Amém. Bom, que o Espírito Santo possa conduzir vocês, possa inspirar e possa capacitar vocês a serem luz aonde quer que vocês estiverem. Bom, Amém. essa aula está chegando ao fim. E, novamente, eu quero lembrar vocês de convidar, tá bom? Um amiguinho, uma amiguinha, lá da escola ou de qualquer outro lugar. Peça ajuda aos seus pais para poder fazer isso. E vamos levar o Evangelho. Vamos levar Jesus Cristo às pessoas que elas estão precisando. Nós verdade. precisamos de Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa aula que o Senhor deu. Peço para que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo luz aos seus corações, possa estar capacitando e ajudando a lerem as Escrituras, a orar e a buscar a Ti. Eu oro, Pai, para que essa aula fique cravadas em seus corações e que o Senhor possa fazer uma obra através das suas vidas. Ajude-nos, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Tchau, Fiquem com crianças. Deus. Até o culto à noite. Amém.